Bom dia, irmãos. Hoje temos um número menor de pessoas, mas eu fico muito feliz com a escola bíblica, né? Eu lembro que quando eu me converti, eu fiz assim um pacto com o Senhor, né? Senhor, eu não quero faltar na escola bíblica dominical. E aí eu me batizei, ganhei uma Bíblia, né? A Igreja Mulher sempre nos dá uma Bíblia. Mas eu fiz questão de comprar a minha Bíblia, né? E aí eu lembro que eu escrevi assim, né? Esta Bíblia é para que você nunca falte à escola bíblica dominical, né? E tem sido uma bênção na minha vida. Os estudos, os acompanhamentos dos irmãos. Eu acho que a escola bíblica é a que nos fortalece, né? Independente de todos os problemas que nós temos. É através dessa palavra edificante que nos mantém vivos. E como a Mary Jo falou, domingo é o dia do Senhor. E essa é uma maravilha nos prepararmos para o domingo. Mas algumas coisas acontecem, né, no nosso dia a dia. E às vezes tudo foca para que você se desvie de tudo. Mas estou usando o meu WhatsApp ao invés da minha linda folhinha que eu amo, pastor. Mas não deu certo, mas tudo bem. O que é hoje este momento? É só um panorama. O irmão Maurício ele faz o Seminário Batista, né, livre, e ele me mandou uns slides maravilhosos que nós vamos poder usar, sabe, irmão Alexandre? Livros que nós podemos usar aqui na EBD. E então foi bom a leitura, mas esse momento, essa introdução é só uma viagenzinha, um panorama dos livros que nós vamos começar a estudar. Aí então cada professora vai ter o seu dia para estudar cada um, né, e expor de uma maneira mais sólida, né, e mais objetiva e tudo. Então eu só vou dar um pequeno panorama. Após o café, nós voltamos aqui e nós vamos ter a nossa avaliação dos livros poéticos, uma verificação de aprendizagem, tá bom? Apenas para fixar. A ideia de estudarmos os livros bíblicos é para que a gente lembre de quais são eles. Às vezes eu pego um devocional, a irmã envia para mim, aí ela diz assim, livro dos Hebreus, ou carta de Reis, né? Então é uma forma de nós aprendermos, né, a como falar os livros, a conhecer os livros. Então a ideia deste panorama, dessa leitura que é o desafio, o nosso desafio é ler a Bíblia. Alguns conseguem ler naquele período, eu passo o horário, né? Em 4 horas você faz a leitura, em 2 horas. E outros estão lendo gradativamente, mas estão fazendo leitura. Então o objetivo está sendo alcançado. E eu fico feliz por isso, tá bom? Então hoje nós iniciaremos o estudo sobre os profetas de Israel. Iniciamos a última parte do Antigo Testamento, formada por 17 livros proféticos. Esses 17 livros proféticos, eles são compostos de 5 livros, que nós conhecemos pelos profetas maiores, e 12 livros, que são os profetas menores. Lembrando que são 16 profetas, porque Jeremias escreve o livro de Jeremias e Lamentações, né, e o livro das Lamentações. Então, é por isso ele é o autor desses 2 livros. Em janeiro de 2022, a irmã Silvia trouxe para nós o estudo do profeta Amós. E ela fez um pequeno resumo sobre o que é o ser profeta, sobre o que nós aprendemos com o pastor Elias e com nossos estudos. Então, eu capturei um pedacinho da mensagem que ela trouxe. Então, a irmã Silvia pontuou em sua aula sobre o profeta Amós, e que esta forma como falamos, profetas maiores e profetas menores, é apenas uma classificação de acordo com o volume do conteúdo dos livros. Pois, o irmão Alexandre escreveu para mim assim, mas irmãos, eles são maiores porque são altos, né? Aí o pastor Edson respondeu assim, e os pigmeus, né? Porque os outros são pigmeus, né? Isso é gostoso, né? Esse entender aí. Exatamente. Então é importante pontuar que os profetas maiores e menores não são considerados menos importantes ou menos inspirados, pois tanto os profetas que produziram os textos maiores ou textos menores, ou até mesmo que não produziram texto algum, todos eles tiveram igual importância nos propósitos de Deus. John Stott, um dos maiores teólogos do século XX, disse que hoje não há mais profeta no sentido em que vamos estudar.
Então nós vamos agora ler na carta aos Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2. Vamos ler assim: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. E o pastor Elias sempre deixa claro para nós que hoje em dia quem se intitula profeta é um falso profeta. No slide 3, devemos lembrar então que o dom da profecia descrito na Bíblia não tem como objetivo prever acontecimentos futuros, pois só Deus é que conhece o futuro. Portanto, que fique claro que Deus abomina adivinhações. No Antigo Testamento, o profeta era um instrumento da revelação de Deus, mas a partir do Novo Testamento, a pessoa com o dom de profecia é aquele que expõe a verdade de Deus conforme está registrado em sua palavra. Eu gosto muito quando as pessoas às vezes nos visitam e eles comentam assim: nossa, aqui realmente fala a palavra, estuda-se a palavra, né? E por mais que nós não tenhamos a mesma experiência de um teólogo ou de um professor, nós temos sido ensinados a interpretar, a ler e realmente a falar aquilo que o autor fala, não aquilo que está no nosso coração ou da nossa maneira de falar. E isso é importante, porque a gente percebe que às vezes as pessoas elas se utilizam de alguns versículos querendo aplicar aquilo, mas de uma maneira totalmente fora do contexto. Então é importante a escola bíblica dominical porque isso nos dá a certeza de que quando estivermos falando, estamos seguindo as regras, né, certinhas e falando a verdade. O profeta é um porta-voz da mensagem divina, que compreende a palavra e a anuncia de forma a edificar e evangelizar os crentes. Então nós temos são os profetas maiores e os profetas menores, os 17 livros. Então, os profetas maiores são 4: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. A ideia aqui de nós estarmos lendo os livros bíblicos, os livros, é justamente isso. É conversar com aquele irmão que não parou para estudar, que não parou, que quando nós estivermos falando, sempre referenciar o nome do livro corretamente, sempre falar é Antigo Testamento, é Novo Testamento. Então, é esse o nosso objetivo com a nossa escola bíblica neste momento. Nós temos então, dos 4 profetas maiores, nós temos 5 livros. O livro de Isaías, o livro de Jeremias, o livro das Lamentações, que o autor é Jeremias, o livro de Ezequiel e o livro de Daniel. E temos os 12 profetas menores que nós vamos estudar no mês de agosto. São eles o livro de Oséias, livros de Joel, o livro de Amós, o livro de Obadias, o livro de Jonas, o livro de Miqueias, livro de Naum, livro de Abacuque, livro de Sofonias, livro de Ageu, o livro de Zacarias e livro de Malaquias. Durante a força-tarefa, nos vídeos online, nós estudamos a maioria, acho que 2 só não tivemos o tempo de expor. Mas todos nós fizemos isso em 15, o nosso desafio era falar sobre o profeta ou o livro em 15 minutos, mas foi uma bênção, né, pastor? Eu acho que eram pequenos estudos, mas que ficaram gravados, aprendemos bastante. E cada um com o seu jeito de falar. Hoje nós temos o irmão Alexandre, temos a irmã Júlia, né, que está já no grupo, mas eu acho maravilhoso essa ideia de a gente ouvir aquela pessoa com aquele seu jeito de falar. Então, quando você ouve um áudio da Silvia, você consegue lembrar que é aquele jeitinho que ela tem de falar, de expor. A Mary Jo, com todos aqueles estudos a colocação dos slides, né, que tanto nos enriqueciam. A Irene, que sempre preocupada, mas eu não sei tudo. A Irene sempre fala assim, eu não sei tudo, né? Mas isso que é bom, é esse estudar, esse diário, fazer isso, essa leitura bíblica, um devocional. Eu lembro que domingo passado, ou não sei se o outro, uma irmã comentou assim, eu nunca tinha lido esse livro.
Quer dizer, você às vezes está na igreja há tanto tempo e fala, né? Chega a falar para nós, nunca parei para ler esse livro, né? Então é muito importante fazer a leitura da Bíblia. Qual a importância de estudarmos os livros proféticos? O objetivo é despertar a atenção para a organização do texto bíblico. Vamos ver que há uma ordem sistematizada que ajuda a entender os seus respectivos contextos. Às vezes eles foram feitos de uma forma, mas um aconteceu bem depois, aquele aconteceu bem antes. Isaías é um que, se nós tivéssemos um... É holograma que se fala? É holograma, Júlia, né? Ele apareceria aqui e estaria falando para nós com a mesma intensidade, o mesmo poder da palavra, né? Isaías é maravilhoso. Deus inspirou os profetas a falar a sua verdade. Então nós vamos poder explicar a interpretação de cada autor e vamos classificar os livros pela cronologia, pelo período dos acontecimentos durante o Antigo Israel e pela geografia. Conhecer a organização dos livros da Bíblia é um requisito básico para o aprofundamento do conhecimento bíblico. Então, quando nós estamos no discipulado, no novo membro, aquele que... Aí quando você fala que tem a língua grega, tem o hebraico, né? Aí tem o Novo Testamento, o Antigo Testamento, quantos livros são... Isso é muito importante, para que ele entenda que há uma divisão e que é importante fazer a leitura. E quando você lê o Novo Testamento, você encontra subsídios no Antigo Testamento. Então há uma força, né, uma união daquilo que você está lendo e daquilo que você está vendo no Novo Testamento e daquilo que você pode aplicar na vida. Não há importância em estudar a Bíblia, ou ouvir na IBD, ouvir na hora da pregação, se você não aplicar. Então, saber como aconteceu, saber o que o autor passou, por que ele estava falando naquela época, mas por que é tão importante para nós usar aquela lição. Nós trabalhávamos na Força Tarefa com lições que aprendemos com cada personagem bíblico. Então nós temos os 5 livros. O livro de Isaías, que vai ser domingo que vem. Eu já fiz esse estudo, então agora eu vou fazer um estudo melhor, então eu vou apresentar o livro de Isaías. A data do início do seu ministério é em torno de 740 a.C. Ele era um historiador, um estadista, um primeiro grande profeta do reino do sul de Judá. Estudamos aqui em 1 Reis, com o Daniel, no primeiro livro dos reis, pastor Edson, sempre colocando essa divisão. É importante lembrarmos, na verificação da aprendizagem tivemos qual era o reino do sul, qual o reino do norte, por que a divisão aconteceu. Quando nós temos isso na nossa mente, fazer a leitura nos ajuda, nos põe de pé. Isso nos edifica. Ele era chamado de profeta messiânico e também do profeta do Novo Testamento. O local aconteceu em Jerusalém, o alvo era reis e povo de Judá antes do exílio. A palavra-chave do livro é restauração, e Isaías em uma sentença, que nós fizemos um estudo aqui com o pastor Elias, que deu o estudo, e eu gostei daquela revista porque ele tinha o livro em uma sentença. Então eu subtraio essa sentença e sempre trago para nós, tá? Então o livro de Isaías é o profeta, a sentença. O profeta anuncia que o juízo é certo, mas também consola ao profetizar salvação e retorno do remanescente fiel à terra. Então esse é o primeiro livro para domingo que vem. O segundo livro e o terceiro é o livro de Jeremias e o livro das Lamentações, é do mesmo autor. O livro de Jeremias, deixei alguma coisa aqui, a data é de 627 a 585 a.C., e o livro das Lamentações, a data é de 586 a 585 a.C. Ele é muito conhecido pelos profetas chorão, mas ele orava e ele chorava pelo povo de Judá. O local também é Jerusalém, o alvo é chamar o povo e os reis de Judá ao arrependimento. A palavra-chave no livro de Jeremias é oposição, devido às várias
coisas que acontecem com ele, dependendo das pessoas com quem ele está conversando. E o de Lamentações, a palavra é lamento. Jeremias em uma sentença. O profeta exortou o povo a render-se à disciplina de Deus, de fazer a vontade do Senhor e desfrutar do consolo prometido depois da disciplina. E a sentença para o livro de Lamentações, o profeta apresenta, por meio de poemas e lamentos, a situação de Jerusalém depois do juízo divino. Até o momento, na nossa grade curricular, o irmão Daniel, ele se propôs a fazer o estudo de Jeremias, o estudo das Lamentações. Ele tem viajado a trabalho, né? Então ele está um pouco preocupado com isso, mas não vai faltar pessoas para poder substituir mais um professor. Temos pessoas com capacidade para isso. Aí vamos para o quarto livro, que é o livro de Ezequiel. A data é 592 a 570 a.C. O local já é Babilônia. O alvo é o povo de Israel exilado na Babilônia. E a palavra-chave é filho do homem. Ezequiel em uma sentença. O profeta mostra, por meio de símbolos, na pregação e na experiência pessoal, que Deus deseja santidade e humildade do seu povo. Temos um slide? Eu acho que é sobre o objetivo, né? Bom, vamos voltar um pouquinho, então. Nós vamos classificar. Assim, a ideia de estudarmos os livros é classificar esse. É muito ruim trabalhar com o WhatsApp, eu não gosto. Tá. O início do ministério dele foi em torno de 740. A importância. Antes dos livros. Então, em qual a importância? Vamos classificar os livros pela cronologia. Sim, nós vamos estudar na sequência bíblica, como temos feito. E aí o professor... E na ordem que está na Bíblia. Aí sobre o... Hã? Entendi. Tá. Então depois corrigimos isso. Nós estamos estudando na ordem da Bíblia, né? Porque a ideia era, você quais são os livros bíblicos, você sabe qual é a sequência? Então é isso. Agora cada professor, então depois eu corrijo, quando eu passar para vocês eu corrijo, tá bem? E temos o livro de Daniel, que a data é de 535 a.C., o local é Babilônia, o alvo são os israelitas exilados e a mensagem dada aos reis babilônicos. A palavra-chave é firmeza. Daniel, em uma sentença, o profeta afirma, pelo testemunho pessoal e pela pregação de suas profecias, a soberania de Deus sobre o mundo e a história. Então, esse é uma viagenzinha rápida, né? Para que vocês, o desafio é ler os livros. Então, continuem com a sequência de leitura, tá bom? E aí, cada professor vai poder expor da sua forma. Irmãos, então assim, é o panorama como eu falei, tá bom? É para vocês lembrarem. E nós já estudamos 22 livros do Antigo Testamento. Na primeira divisão, os livros Pentateuco, os livros do Pentateuco. Na segunda divisão, os livros históricos. Na terceira divisão, os livros poéticos.
E agora vamos estudar os profetas maiores e menores. E fechamos os 66 livros do Novo Testamento. E sempre tem algumas curiosidades, né? Isaías... Oi, pode falar. Não, Isaías são 66 livros também, né? Uns falam que é uma mini Bíblia, né? As crianças amam quando a gente brinca com, né, no que fala sobre isso. Então ele contém também 66 capítulos, né? E todos divididos num contexto bem interessante. Então agora para de manhã é isso.